A ordem existia, estava redigida, assinada, carimbada, passou por mesas, rádios e centros de comando. Quando chegou à linha de frente, o terreno já estava tomado por fumaça, corpos e gritos interrompidos. Nenhuma estratégia sobrevive intacta ao atraso. Nenhuma cadeia de comando é perdoada pelo tempo. Ali, naquele ponto do mapa, a guerra não aguardou confirmação. O que se seguiu não foi um erro isolado, mas a soma de decisões lentas, comunicações falhas e confiança excessiva em procedimentos que não acompanharam o ritmo do combate. A ordem chegou, mas o massacre já estava em andamento. O posto avançado ainda estava de pé quando o sol começou a cair, mas já não funcionava como ponto de comando, funcionava como espera. Os rádios permaneciam ligados havia horas, com operadores repetindo chamadas que não recebiam resposta clara. Nenhuma linha estava completamente morta, mas nenhuma transmitia algo útil. O ruído ocupava o espaço onde deveria existir decisão. O tipo de ruído que não indica falha técnica, apenas atraso humano. A unidade no terreno havia recebido uma missão simples: manter posição, observar movimentos e aguardar novas instruções. O setor era classificado como sensível, mas não prioritário. O comando superior avaliava que qualquer escalada exigiria tempo, deslocamento logístico e coordenação entre forças que ainda não estavam prontas. No papel, a análise parecia sólida. No terreno, a realidade avançava sem consultar avaliações. Os primeiros sinais não vieram como ataque, vieram como ausência. Patrulhas locais deixaram de responder dentro do intervalo esperado. Postos civis interromperam comunicações rotineiras. Veículos que costumavam circular entre vilarejos simplesmente desapareceram das rotas conhecidas. Nada disso era prova definitiva de ofensiva. Eram indícios, fragmentos, o tipo de informação que exige leitura contextual e disposição para agir antes da confirmação formal. No centro de operações, esses sinais foram classificados como inconclusivos. O protocolo exigia validação cruzada. Um relatório precisava confirmar o outro. Sensores deveriam corroborar observações humanas. O tempo gasto nesse processo era tratado como prudência. Nenhum oficial queria ser o responsável por acionar um movimento amplo baseado em dados incompletos. A cadeia de comando funcionava exatamente como fora projetada, e era justamente isso que começava a se tornar um problema. No posto avançado, o comandante local observava o horizonte com binóculos e pouca paciência. Ele conhecia aquele terreno melhor do que qualquer mapa no quartel-general. Sabia onde a vegetação permitia aproximação silenciosa, onde a topografia escondia deslocamentos e quais rotas sempre eram usadas quando alguém queria testar defesas sem se expor. Ainda assim, sua margem de ação era mínima. As ordens eram claras: manter posição, evitar contato direto, reportar qualquer movimentação suspeita. A primeira troca de tiros ocorreu distante demais para justificar resposta total, mas próxima o suficiente para alterar o clima. Não houve alarme geral. Apenas um registro seco no diário operacional. Contato esporádico ao sul. Uma linha neutra, sem adjetivos, sem ênfase. O tipo de frase que não muda decisões, apenas ocupa espaço em relatórios futuros. Enquanto isso, mensagens subiam pela hierarquia. Cada nível adicionava contexto, retirava urgência e reorganizava a informação em linguagem aceitável. O que começou como alerta transformou-se em observação. O que era risco passou a ser possibilidade. O tempo seguia passando e o inimigo não precisava de relatórios para decidir. Ele operava com o que tinha: oportunidade. A ordem que mais tarde se tornaria central naquele episódio começou a ser discutida ali de forma indireta. Não como comando, mas como hipótese. E se autorizarmos um recuo preventivo? E se reforçarmos o setor apenas para dissuasão? E se aguardarmos mais dados antes de qualquer movimento? Cada pergunta adiava a resposta.
Cada adiamento parecia razoável dentro de uma sala protegida, distante do som real do terreno. No campo, a situação se deteriorava sem grandes explosões. Pequenos ataques, rápidos e dispersos, testavam a resistência das posições avançadas. Não havia tentativa de ruptura direta. O padrão era desgaste, criar incerteza, forçar a tensão constante. A unidade começava a sentir o peso psicológico da espera sem clareza, onde cada minuto parecia prenúncio de algo maior. O comandante local solicitou autorização para reposicionar parte das tropas, buscando melhor cobertura e profundidade defensiva. A solicitação não foi negada, apenas entrou na fila de avaliações. Precisava ser analisada à luz de outros setores, outras prioridades, outros riscos potenciais. O sistema não falhou tecnicamente. Funcionou como foi desenhado, cauteloso, sequencial, dependente de confirmação. Quando a confirmação de possível ofensiva finalmente chegou aos níveis superiores, veio acompanhada de linguagem controlada, alta probabilidade de ação coordenada, possível escalada nas próximas horas. Recomenda-se preparação. Nada ali autorizava mudança imediata de postura. Preparar não significava agir. Preparar significava continuar esperando, agora com consciência de risco. O primeiro colapso não foi de linha defensiva, foi de comunicação. Um retransmissor foi atingido, depois outro. As mensagens começaram a chegar incompletas, atrasadas, truncadas. A cadeia de comando, que dependia de clareza absoluta, passou a operar com fragmentos. Cada fragmento exigia interpretação. Cada interpretação adicionava atraso. O tempo, mais uma vez, escolhia um lado. Quando os ataques se intensificaram, já não era possível distinguir teste de ofensiva real. As posições avançadas começaram a ceder uma a uma, não por falta de resistência, mas por ausência de coordenação simultânea. Grupos lutavam isolados, sem saber se deveriam avançar, recuar ou manter posição. A ausência de uma ordem clara tornava-se tão paralisante quanto uma ordem errada. Foi nesse momento que a decisão começou a ser redigida no comando superior. Não como reação emocional, mas como ajuste estratégico tardio. A linguagem era precisa, calculada, juridicamente correta. Autorizava manobra. Autorizava retirada controlada. Autorizava, finalmente, aquilo que no terreno já era necessário havia muito tempo. A ordem estava correta, tecnicamente impecável, taticamente adequada, mas o relógio não fazia parte do documento. E no campo, o tempo já havia começado a cobrar o primeiro preço real. A madrugada avançou sem anúncio formal de mudança de fase. Não houve comunicado geral, nem alerta explícito de escalada. Nos centros de comando, os mapas continuavam atualizados, com base em dados que já não representavam o terreno. Setores permaneciam marcados como sob controle, rotas apareciam como viáveis, pontos de apoio seguiam sinalizados em verde. No campo, essas referências haviam se tornado memória administrativa. A força que deveria realizar o primeiro reforço permaneceu na base além do horário previsto. Não foi interceptada, não foi atacada, simplesmente não avançou. O deslocamento exigia confirmação de segurança de uma rota que já não podia ser verificada em tempo real. A alternativa implicava cruzar áreas sem cobertura confirmada. Ambas as opções exigiam autorização adicional. O atraso acumulou-se em silêncio, sem confronto, sem explosão, apenas como ausência de movimento. Na guerra, não avançar também é uma decisão, e cobra preço. No posto avançado, o comandante local percebeu que a espera organizada estava se transformando em paralisia. Sem usar termos que pudessem ser interpretados como desobediência, iniciou um reposicionamento limitado. Chamou de ajuste defensivo. Redistribuiu grupos, reforçou pontos vulneráveis, reduziu exposição em áreas abertas. Sabia que, se sobrevivesse, teria de explicar cada escolha. Naquele momento, a prioridade era manter coesão mínima.
Pequenas células passaram a operar de forma quase autônoma, cobrindo-se mutuamente sem depender de ordens detalhadas. Não era doutrina, era adaptação. O inimigo percebeu rapidamente a mudança e alterou o padrão. Deixou de testar posições específicas e passou a ocupar vazios. Onde não havia fogo, havia presença. Onde não havia presença, havia ameaça. O terreno, antes previsível, tornou-se opaco. No centro de operações, a confirmação final de ofensiva coordenada chegou acompanhada de relatórios contraditórios. Algumas unidades afirmavam conter avanços pontuais. Outras relatavam contato intenso e contínuo. Uma terceira simplesmente não respondia. A análise tentou conciliar tudo em um quadro único, mas o quadro já não existia como unidade. A realidade havia se fragmentado antes que a interpretação alcançasse o campo. A ordem, agora formalizada, iniciou seu percurso pela cadeia. Passou por canais redundantes, sistemas de criptografia, validações de autenticidade. Cada etapa garantia integridade. Nenhuma garantia velocidade. A decisão precisava chegar intacta. Chegar rápido era considerado secundário. O procedimento havia sido criado para evitar erros irreversíveis. Não previa cenários em que o atraso seria o erro central. Enquanto isso, a linha de defesa improvisada começou a ceder por pressão contínua. Não houve ataque frontal decisivo. Houve desgaste progressivo. Falta de munição em alguns pontos, excesso em outros, falta de informação em todos. Ordens locais começaram a se contradizer, não por falha humana, mas por ausência de sincronização. Um grupo avançava para cobrir flanco, enquanto o outro recuava para evitar isolamento. Nenhum estava errado isoladamente. Juntos, criavam brechas. Civis que não haviam conseguido sair ficaram presos entre movimentos que não compreendiam. Não eram alvo direto, mas ocupavam o espaço onde decisões militares colidiam. A presença deles restringia ações defensivas, atrasava deslocamentos e ampliava o caos. O inimigo explorava essa limitação sem precisar explicitá-la. Bastava empurrar o confronto para esses corredores estreitos de responsabilidade difusa. Quando a primeira posição caiu completamente, não houve anúncio. Apenas silêncio no rádio. Um silêncio prolongado demais para ser interferência. A informação subiu pela cadeia como possível perda de contato. Ninguém escreveu posição tomada. A linguagem ainda tentava acompanhar uma realidade que já tinha ultrapassado os termos disponíveis. A ordem continuava em trânsito. No posto avançado, a notícia da autorização chegou de forma fragmentada. Um trecho cortado, outro ilegível. O sentido geral era claro. Havia permissão para a manobra. Os detalhes não. O comandante local teve de decidir se aquilo bastava. Usar uma autorização incompleta era arriscado. Ignorá-la, mais ainda. Ele escolheu agir com base no que entendeu. Não havia mais tempo para pedir esclarecimentos. A retirada começou sem alarde, sob fogo intermitente. Não era fuga, mas também não era operação planejada. Era um movimento para evitar colapso total. Algumas unidades conseguiram romper. Outras ficaram presas por falta de coordenação simultânea. O inimigo percebeu a mudança antes do comando superior e ajustou-se rapidamente, bloqueando rotas secundárias e explorando hesitações. Quando a ordem completa finalmente chegou, clara e inequívoca, o cenário que ela descrevia já não existia. Autorizava ações que haviam sido tentadas de forma improvisada e outras que já não eram possíveis. A linguagem estava correta. O momento, não. Foi nesse intervalo, entre a ordem pensada e a ordem executável, que o massacre começou a se formar. Não como evento súbito, mas como consequência lógica de uma cadeia que funcionou tarde demais. O amanhecer encontrou um terreno irreconhecível para quem ainda acreditava nos mapas da noite anterior. Pontos que deveriam servir de abrigo estavam vazios ou destruídos.
Rotas marcadas como alternativas haviam sido cortadas por pequenos grupos que não buscavam confronto direto, apenas bloqueio. A retirada parcial da madrugada deixara bolsões isolados, unidades que já não sabiam se deviam avançar, resistir ou desaparecer do contato. A operação ainda existia nos registros. No terreno, ela começava a se dissolver. O amanhecer não trouxe clareza, trouxe contraste. A luz revelou aquilo que a noite havia escondido. Posições abandonadas, marcas de deslocamentos apressados, equipamentos deixados para trás, sem tempo para recuperação. O terreno parecia intacto à distância, mas já não funcionava como espaço defensivo. Funcionava como armadilha fragmentada. No comando superior, a percepção começou a mudar de forma lenta e desigual. Não se falava mais em situação em deterioração. Alguns analistas passaram a usar termos como colapso localizado. Ainda assim, as decisões continuavam a ser formuladas como correções pontuais. Reforçar aqui, redirecionar ali, conter para estabilizar. Nenhuma dessas palavras descrevia o que ocorria de fato. O vocabulário institucional ainda tentava preservar a ideia de controle. As unidades isoladas passaram a operar por proximidade e oportunidade, não por plano. Grupos que nunca haviam treinado juntos começaram a se apoiar por necessidade imediata. A hierarquia formal perdeu relevância prática. O comando passou a ser exercido por quem ainda tinha rádio funcional, munição disponível ou visibilidade mínima do entorno. Não havia ruptura declarada de disciplina. Havia adaptação silenciosa. O inimigo intensificou o cerco sem anunciar ofensiva total. Não precisava. O isolamento fazia o trabalho. Cada minuto sem coordenação ampliava o desgaste físico e psicológico. A sensação de abandono começou a se infiltrar, não como acusação aberta, mas como dúvida constante. A dúvida corrói mais rápido do que o medo, porque paralisa escolhas. Tentativas de evacuação pontual surgiram de forma improvisada. Helicópteros chegaram a ser mobilizados, mas não encontraram janelas seguras para pouso. Veículos iniciaram deslocamentos que foram abortados antes de alcançar os pontos combinados. A ausência de cobertura contínua transformava qualquer movimento em risco desproporcional. A ordem original previa retirada coordenada. O cenário agora exigia extração sob pressão, algo que não estava claramente autorizado. Quando o confronto atravessou a primeira área civil, a operação entrou em outra fase, sem que ninguém declarasse essa transição. Não foi decisão política, foi consequência. O campo de manobra encolheu, as restrições aumentaram. A distinção entre espaço militar e espaço civil deixou de ser funcional. O inimigo compreendeu isso antes de qualquer atualização de inteligência e passou a empurrar o confronto para esses corredores estreitos, onde a resposta seria sempre limitada. Relatórios fragmentados começaram a mencionar baixas em volume crescente, não como balanço consolidado, mas como observação dispersa. Perdas significativas, múltiplos feridos. Situação crítica. Nenhuma dessas mensagens, isoladamente, acionava a resposta máxima. Juntas, desenhavam um quadro que ninguém queria assumir por completo. Admitir o conjunto significaria admitir perda de controle. O comando superior autorizou novas medidas, agora mais agressivas. Mas cada autorização precisava encontrar forças que ainda estivessem em posição de executá-las. Algumas já haviam se dissolvido em pequenos grupos tentando sobreviver. Outras permaneciam presas em bolsões sem acesso. A ordem existia, mas já não encontrava estrutura operacional para se apoiar. No terreno, a falta de coordenação transformou retirada em confronto desorganizado. Grupos tentavam romper em direções diferentes, cruzando linhas de fogo involuntariamente. O inimigo explorava cada erro de sincronização. Não precisava de ofensiva massiva. Bastava explorar o caos produzido pela ausência de comando simultâneo.
Foi nesse ponto que o massacre deixou de ser possibilidade abstrata e passou a se materializar como realidade operacional. Não porque alguém ordenou, mas porque ninguém conseguiu impedir. A falha não estava em uma decisão isolada, mas na soma de atrasos, protocolos e suposições que já não correspondiam ao ritmo do combate. A ordem que deveria ter evitado aquilo começou a circular como referência tardia. Era citada em comunicações, mencionada em relatórios preliminares, usada como justificativa defensiva. No terreno, já não alterava nada. O tempo havia fechado a janela. A tentativa de reorganização iniciou-se sem centro definido. Não havia eixo claro a partir do qual alinhar forças dispersas. Cada movimento dependia de informações que chegavam atrasadas ou não chegavam. O comando superior passou a trabalhar com estimativas, não com dados confirmados. Em guerra, estimativa é concessão ao erro, e o erro, naquele momento, era cumulativo. Unidades que ainda mantinham alguma coesão receberam ordens para avançar em direção a pontos que já haviam sido ultrapassados pelo inimigo. Outras receberam instruções para segurar posições que não existiam mais, como defesa viável. O descompasso entre intenção e execução crescia a cada transmissão. A cadeia de comando continuava ativa, mas cada vez mais desconectada do terreno real. As comunicações tornaram-se risco operacional. Transmitir significava revelar posição. O silêncio, por outro lado, significava desaparecer do quadro. Comandantes locais passaram a limitar transmissões ao mínimo indispensável, escolhendo palavras e momentos. A informação que subia era filtrada pelo medo de comprometer quem ainda estava em movimento. Isso reduzia ainda mais a capacidade de decisão no topo. Quando uma força de apoio finalmente tentou entrar no setor, encontrou resistência antes mesmo de alcançar a linha prevista de contato. Não era defesa organizada, era bloqueio oportunista. O avanço parou. A retirada também não era simples. O terreno já não permitia manobra livre. O reforço tornou-se mais um elemento preso na dinâmica do colapso. Relatórios começaram a mencionar execuções sumárias, desaparecimentos, áreas onde já não havia distinção funcional entre combatente e não combatente. Não como denúncia formal, mas como observação fria. O tipo de anotação que não cabe em ordens, apenas em registros posteriores. A operação havia cruzado um limite que não constava em nenhum planejamento inicial. Enquanto o comando ainda tentava estabilizar linhas inexistentes, o terreno seguia cobrando, ponto a ponto, o preço do atraso. A ordem continuava correta. O sistema continuava ativo. Mas a guerra já operava em outro tempo. Um tempo que não aguardava novas transmissões. A tentativa de reorganização começou tarde e sem centro reconhecível. Não havia mais um ponto a partir do qual alinhar forças dispersas. Cada comando local operava com fragmentos de informação, muitas vezes desatualizados no momento em que chegavam. O comando superior passou a trabalhar com estimativas amplas, não com dados confirmados. Em operações militares, estimar é admitir incerteza. Naquele contexto, era admitir atraso. Unidades que ainda mantinham alguma coesão receberam ordens para avançar em direção a pontos que já haviam sido ultrapassados pelo inimigo horas antes. Outras receberam instruções para segurar posições que não existiam mais como defesa funcional. A discrepância entre intenção e execução crescia a cada transmissão. A cadeia de comando continuava ativa, mas operava sobre um terreno que já não correspondia às suas representações. No campo, o inimigo consolidava controle por presença contínua. Não precisava ocupar tudo. Bastava ocupar o suficiente para impedir reorganização. Pequenos grupos surgiam onde não deveriam estar, cortando rotas secundárias, observando deslocamentos, aguardando erros previsíveis. A pressão não vinha de ataques massivos, mas da sensação constante de exposição. Cada movimento parecia observado, cada pausa parecia vulnerável.
As comunicações tornaram-se risco operacional direto. Transmitir significava revelar posição. Permanecer em silêncio significava desaparecer do quadro de comando. Comandantes locais passaram a escolher quando falar e quando se ocultar, calculando não apenas o conteúdo da mensagem, mas o custo potencial de emiti-la. A informação que subia era filtrada pelo medo de comprometer quem ainda se movia. O resultado foi um comando cada vez mais cego. Quando uma força de apoio finalmente tentou entrar no setor para restabelecer algum grau de controle, encontrou resistência antes mesmo de alcançar a linha prevista de contato. Não era uma defesa organizada. Era bloqueio improvisado, posicionado para atrasar e desorganizar. O avanço perdeu ritmo. A retirada não era simples. O terreno já não permitia manobra livre. O reforço tornou-se mais um elemento preso na mesma dinâmica que tentava corrigir. Relatórios começaram a mencionar execuções sumárias, desaparecimentos e áreas onde a distinção entre combatente e não combatente já não existia como parâmetro funcional. Não como denúncia formal, mas como observação fria. O tipo de anotação que não cabe em ordens, apenas em registros posteriores. A operação havia cruzado um limite que não constava em nenhum planejamento inicial. O comando superior respondeu com novas ordens. Cada uma tentava corrigir a anterior. Ajustes sobre ajustes. A clareza se perdia à medida que a prioridade mudava rapidamente demais. O efeito prático era confusão adicional. No terreno, ninguém tinha tempo para acompanhar a evolução das diretrizes. Agia-se com base no último comando compreendido, mesmo que já estivesse obsoleto no momento da execução. A percepção de abandono começou a se espalhar, não como acusação direta ao comando, mas como conclusão silenciosa. Grupos que ainda resistiam passaram a calcular sobrevivência individual dentro de uma missão que já não fazia sentido operacional. A coesão doutrinária cedeu lugar a decisões isoladas, não por covardia, mas por ausência de horizonte comum. O massacre avançava como consequência inevitável desse vazio de controle. Não era um evento único, mas uma sucessão de episódios localizados, cada um alimentado pela mesma falha estrutural. Ordens que existiam, mas não chegavam a tempo de alterar o curso dos acontecimentos. A violência deixava de ser exceção e passava a ser ambiente. A essa altura, a ordem original já era citada como referência histórica dentro da própria operação. Quando a autorização chegou, tornara-se frase recorrente em comunicações internas, sempre seguida de silêncio. Não havia mais o que autorizar. O campo havia decidido sozinho, impondo sua própria lógica. Tentativas de estabilização pontual falharam por falta de simultaneidade. Onde havia reforço, faltava cobertura. Onde havia cobertura, faltava coordenação. Cada correção parcial criava uma nova vulnerabilidade em outro ponto. O sistema tentava tapar brechas que se abriam mais rápido do que podiam ser identificadas. No terreno, a sequência de decisões isoladas produziu um efeito acumulativo devastador. Movimentos que, em condições normais, seriam aceitáveis, tornaram-se fatais por falta de sincronização. A ausência de comando integrado transformava cada escolha local em aposta de alto risco. O inimigo explorava esse padrão com precisão, não pela força, mas pelo tempo. Enquanto o comando ainda tentava estabilizar linhas que já não existiam, o terreno seguia cobrando, ponto a ponto, o preço do atraso inicial. A ordem permanecia correta em teoria. O sistema permanecia ativo no papel. Mas a guerra operava em outro ritmo. Um ritmo que não aguardava novas instruções. O colapso não ocorreu como ruptura súbita. O que se instalou foi esgotamento. As unidades que ainda mantinham alguma capacidade de resistência já não possuíam profundidade defensiva nem retaguarda reconhecível. Cada posição sustentada funcionava como ilha cercada por incerteza.
dependente de linhas de suprimento que deixaram de existir de forma contínua. O inimigo percebeu isso antes que o comando admitisse e passou a pressionar de maneira seletiva, concentrando esforço onde a fadiga era mais visível. Tentativas de contra-ataque local surgiram sem coordenação superior, não como ofensiva planejada, mas como reação imediata ao cerco iminente. Pequenos grupos avançaram para abrir corredores estreitos, buscando recuperar contato ou permitir retirada parcial. Alguns desses movimentos obtiveram sucesso momentâneo, outros falharam e ampliaram a dispersão. Não havia capacidade de explorar vitórias pontuais. O sistema que permitiria transformar ganho tático em efeito operacional já havia se rompido. No comando superior, a leitura da situação passou a ser defensiva. A linguagem mudou. Já não se falava em cumprir missão original, mas em limitar danos. As ordens começaram a priorizar preservação do que ainda fosse possível retirar. O foco deslocou-se da condução da operação para o gerenciamento de consequências. Essa mudança, embora lógica, chegou quando a maior parte dos efeitos já estava em curso. O inimigo intensificou ações em áreas civis não por necessidade tática imediata, mas por cálculo. Sabia que ali a resposta seria sempre contida, fragmentada e hesitante. Cada restrição operacional imposta pela presença de civis ampliava sua liberdade de manobra. O massacre avançava nesse espaço cinzento, onde nenhuma diretriz conseguia ser aplicada plenamente, e cada decisão carregava custo político adicional. Grupos isolados tentaram estabelecer contatos locais, negociar passagem, obter cessar-fogo limitado ou simplesmente ganhar tempo. Não havia autoridade clara com quem negociar. A fragmentação de comando do lado atacado refletia-se em respostas incoerentes do lado oposto. O resultado foi mais violência, não menos. A ausência de um canal reconhecido transformou qualquer tentativa de contenção em novo risco. A logística começou a falhar de forma silenciosa. Munição não chegava onde era necessária. Equipamentos danificados não podiam ser recuperados. Feridos acumulavam-se sem rota segura de evacuação. O desgaste físico somava-se ao psicológico, criando um ambiente em que cada hora reduzia drasticamente a capacidade de reação. A operação já não se degradava, ela se consumia. Quando a evacuação em escala mais ampla finalmente foi autorizada, já não havia como executá-la de maneira ordenada. A retirada ocorreu em ondas irregulares, dependendo de oportunidade imediata, não de plano coordenado. Algumas unidades conseguiram sair por corredores improvisados. Outras ficaram presas em bolsões sem acesso. A diferença entre sobrevivência e morte passou a ser geográfica e momentânea, não estratégica. A ordem original, aquela que deveria ter prevenido o desastre, agora circulava apenas como documento. Era anexada a relatórios preliminares, citada em comunicações internas, analisada fora do contexto do terreno. Sua existência já não alterava decisões. Servia apenas para marcar o instante em que ainda havia possibilidade de escolha. O massacre, naquele ponto, já não era reversível, não por falta de meios absolutos, mas por falta de tempo, no momento em que o tempo ainda tinha valor operacional. O comando começou a se preparar para explicar o ocorrido. A linguagem passou a ser cuidadosamente calibrada, antecipando investigações e análises futuras. O terreno, por sua vez, continuava a sofrer as consequências diretas. Nada do que acontecia podia ser atribuído a um único erro identificável. Foi o resultado de um sistema que respondeu corretamente a um cenário que já não existia quando as respostas se tornaram executáveis. A guerra, como sempre, não aguardou atualização de procedimentos nem revisão de mapas. À medida que a resistência organizada desaparecia, o silêncio passou a ocupar os espaços onde antes havia comando. Não era cessar fogo, era a ausência de capacidade de interferir.
Postos que antes retransmitiam ordens, agora apenas escutavam estática. Em alguns setores, o último contato registrado tornou-se o marco final de existência operacional daquela unidade. A operação ainda existia nos registros formais. No terreno, ela havia sido substituída por sobrevivência dispersa. O massacre não precisava mais avançar ativamente. Ele já estava inscrito no resultado. O silêncio começou a ocupar os espaços onde antes havia comunicação constante. Não era cessar fogo, era a ausência de quem pudesse falar. Postos que antes retransmitam ordens e pedidos, agora apenas escutavam estática, quando ainda havia energia para manter os equipamentos ligados. Em alguns setores, o último contato registrado tornou-se o marco final da existência operacional daquela unidade. Depois disso, restava apenas suposição. No comando superior, a operação entrou em um estado puramente reativo. Cada nova informação era tratada como exceção, não como parte de um quadro coerente. A lógica de planejamento, que pressupunha sequência e controle, foi substituída pela lógica de contenção. Já não se buscava dominar o terreno, buscava-se impedir que o colapso se espalhasse para áreas adjacentes. A operação deixou de ser eixo central e passou a ser risco colateral. No terreno, a fragmentação atingiu o nível individual. Pequenos grupos passaram a se mover sem referência externa, guiados apenas por conhecimento local, intuição e tentativa. Não havia expectativa real de resgate coordenado. Qualquer saída possível era considerada válida. A doutrina já não orientava decisões. A sobrevivência imediata assumia esse papel, de forma silenciosa e inevitável. O inimigo consolidou domínio psicológico antes de consolidar território. Não precisava anunciar vitória nem ocupar formalmente todas as posições. Bastava aparecer onde não deveria, bloquear rotas improváveis, esperar onde a pressa do outro produziria erro. A assimetria de controle tornou-se absoluta. Um lado ainda tentava obedecer regras. O outro explorava o tempo como arma principal. Combates continuaram a ocorrer de forma isolada, sem que nenhum dos lados tivesse clareza completa do cenário geral. Eram confrontos locais inseridos em um colapso maior, cada um somando perdas a um evento que já não podia ser delimitado com precisão. O massacre não tinha fronteira definida. Tinha continuidade, espalhando-se por decisões fragmentadas e ausência de comando simultâneo. Tentativas tardias de restabelecer a autoridade surgiram por meio de mensagens amplas direcionadas a todas as unidades remanescentes. A própria formulação revelava a perda de controle fino. Essas comunicações falavam em reagrupar quando possível, resistir se necessário, preservar vidas. Eram orientações genéricas para um cenário que já não permitia escolhas estruturadas. Chegavam tarde demais para organizar qualquer coisa além da retirada individual. O atraso inicial começava a revelar sua dimensão estratégica completa. Não se tratava apenas de perdas humanas ou territoriais, mas de colapso de credibilidade. Unidades em outros setores passaram a questionar a eficácia das ordens recebidas, não de forma explícita, mas na prática, priorizando decisões locais antes de aguardar validação superior. O efeito do atraso ultrapassava o espaço original da operação. Quando observadores externos começaram a registrar o que estava acontecendo, a narrativa já estava formada. Não importava mais o detalhe técnico da ordem, nem sua validade jurídica ou correção tática. Importava o resultado visível. E o resultado era um cenário que ninguém planejara, mas que muitos haviam permitido pela soma de esperas justificáveis. No terreno, o impacto continuava mesmo após o enfraquecimento do combate organizado. Áreas inteiras tornaram-se inacessíveis. Civis permaneceram presos em zonas de risco prolongado.
O efeito militar imediato havia se encerrado, mas o efeito estratégico e humano se estendia sem prazo definido. A operação terminara no papel. No campo, suas consequências apenas começavam. O Comando Superior iniciou a transição para a gestão de danos. Equipes passaram a ser mobilizadas não para intervir, mas para registrar, mapear perdas, identificar sobreviventes, avaliar destruição. A missão agora era compreender a extensão do ocorrido, não revertê-lo. Essa mudança de função marcava de forma inequívoca que o tempo da decisão havia passado. A ordem original continuava a circular como referência técnica. Era mencionada em comunicações internas, citada em análises preliminares, usada como marco temporal. Quando a autorização chegou, tornara-se expressão recorrente, sempre seguida de pausa. Não havia mais o que autorizar. O campo já havia decidido sozinho. A guerra seguia em outros lugares. Recursos eram redirecionados. Novas prioridades surgiam. A operação ali deixava de ser centro de atenção estratégica. Mas o massacre não se dissolvia com o deslocamento do foco. Ele permanecia inscrito no terreno, nas rotas quebradas, nas estruturas abandonadas e na memória de quem atravessara aquele intervalo em que o comando perdeu o tempo. Nada ali foi resultado de improviso absoluto. Foi consequência lógica de um sistema que funcionou dentro de seus parâmetros enquanto a realidade avançava fora deles. A ordem existiu. O comando existiu. O que não existiu foi tempo suficiente no momento em que o tempo ainda podia ser convertido em controle. A formalização do encerramento da operação ocorreu enquanto o terreno ainda ardia em focos isolados. Não houve anúncio público imediato. Internamente, a linguagem escolhida evitava termos absolutos. Falava-se em encerramento de fase, transição de responsabilidade, readequação de esforço. Nenhuma dessas expressões descrevia o que havia acontecido. Serviam para permitir que o sistema continuasse funcionando sem admitir ruptura total. Nos centros de comando, a prioridade deslocou-se rapidamente. A guerra não oferece intervalo para assimilação. Outros setores exigiam atenção, recursos e decisões urgentes. O episódio passou a competir com novas crises por espaço mental e institucional. A operação encerrada começava a perder centralidade no exato momento em que suas consequências se tornavam mais claras. Equipes de avaliação foram destacadas para áreas que já não estavam sob controle direto, não para intervir, mas para medir, mapear perdas, identificar sobreviventes, registrar danos materiais e humanos. A missão agora era produzir entendimento técnico do ocorrido, não alterar seu curso. A diferença entre agir e registrar marcava o ponto sem retorno da operação. No terreno, os últimos focos de resistência desapareceram sem confronto final. Não houve tomada simbólica nem batalha decisiva. Houve dispersão. Grupos que ainda conseguiam se mover optaram por desaparecer do contato, buscando rotas improváveis e abrigo temporário. A guerra ali deixou de ter linhas claras. Tornou-se uma sequência de fugas, capturas e episódios isolados que já não alteravam o quadro estratégico. O inimigo consolidou o controle sem necessidade de proclamação. Bastava ocupar o vazio deixado pela retirada incompleta. A ausência de oposição organizada era mais eficaz do que qualquer ofensiva planejada. O massacre não precisava continuar ativamente para existir. Ele já estava inscrito no resultado e se mantinha pela ausência de contestação. No comando superior, começaram as primeiras tentativas de reconstrução da linha temporal. Quem soube quando? Quem autorizou o quê? Em que momento a ordem foi redigida, transmitida, recebida? Cada registro buscava localizar o atraso fora de si. A burocracia iniciava seu próprio movimento defensivo, tentando transformar um colapso sistêmico em sequência de eventos administráveis. Alguns oficiais sustentaram que a ordem fora correta, apenas mal executada.
Outros afirmaram que chegara tarde demais para qualquer execução eficaz. A divergência não era apenas técnica, era narrativa. Definir se houve falha de execução ou falha de decisão determinaria responsabilidades futuras. Enquanto isso, o terreno permanecia mudo, indiferente às interpretações. Relatórios preliminares evitavam a palavra massacre. Preferiam um incidente grave, perdas extensas, violência fora de controle. A escolha dos termos indicava desconforto institucional. Admitir o nome correto significaria admitir que a cadeia de comando perdera o tempo da guerra. E tempo é o recurso mais sensível em qualquer operação militar. A ordem original passou a ser citada como marco. Não como solução, mas como divisor. Antes dela, ainda havia possibilidade de controle. Depois dela, apenas reação. O problema era que essa divisão só se tornara evidente depois que tudo já havia ocorrido. No momento crítico, a janela permanecera invisível aos protocolos. No campo, o impacto persistia. Mesmo após o fim do combate estruturado, as consequências continuavam a se desdobrar. Pessoas deslocadas, áreas inutilizadas, rotas interrompidas, ressentimento acumulado. O efeito militar imediato havia se encerrado. O efeito estratégico e humano seguia ativo. A operação terminara nos registros. O massacre continuava no espaço deixado. Com o passar dos dias, a pressão por respostas públicas começou a crescer. Observadores externos reuniam fragmentos, imagens, testemunhos indiretos. A narrativa formava-se sem depender de versões oficiais. Não importava mais o detalhe técnico da ordem, nem sua correção formal. Importava o resultado visível. E o resultado era um cenário que ninguém planejara, mas que muitos haviam permitido pelo tempo perdido. Internamente, o episódio começou a ser tratado como algo a ser absorvido pelo sistema. Uma anomalia grave, mas contida. A linguagem buscava normalizar o ocorrido, inseri-lo em categorias conhecidas. Essa tentativa de enquadramento reduzia o desconforto, mas também diluía a lição central. O atraso não fora exceção, fora consequência direta da forma como se decidia. À medida que o foco estratégico se deslocava, o massacre passava a existir mais nos documentos do que na agenda. A operação encerrada transformava-se em caso, um caso a ser analisado, citado, eventualmente esquecido. O terreno, porém, permanecia alterado de forma permanente. A ordem que chegara tarde demais agora circulava como objeto de estudo, não como instrumento de comando. Sua existência não alterava mais decisões em curso. Servia para marcar o instante em que ainda havia escolha, um instante que só se tornara claro depois que desaparecera. A guerra seguia, o sistema também. Mas algo havia mudado silenciosamente. A percepção de que encerrar uma operação não encerra suas consequências, e que o tempo perdido uma vez continua a cobrar, mesmo quando o foco já se deslocou para outro lugar. Com o passar dos dias, o foco deslocou-se definitivamente do terreno para os documentos. O que restava da operação começou a existir quase exclusivamente em relatórios, mapas revisados e linhas do tempo reconstruídas. Cada versão tentava impor coerência a um evento que, na prática, havia sido marcado pela perda progressiva de controle. A guerra seguira adiante. O sistema precisava decidir o que fazer com o que ficara para trás. As equipes enviadas para levantamento encontraram um cenário fragmentado. Não havia um único ponto que explicasse tudo. Havia múltiplos locais de colapso, cada um resultado de decisões locais tomadas sob pressão, sem referência comum e sem sincronização. A soma desses pontos formava o massacre, mas nenhum deles, isoladamente, parecia decisivo. Essa dispersão dificultava qualquer narrativa simples. E, ao mesmo tempo, diluía responsabilidades. Nos centros de comando, a ordem tardia passou a ser analisada como objeto técnico.
Horários exatos, canais utilizados, confirmações de recebimento, retransmissões intermediárias. Tudo era medido em minutos e segundos. O problema era que o efeito do atraso não se manifestara em um único instante identificável, mas ao longo de horas em que o terreno já havia mudado de forma irreversível. A precisão dos registros não conseguia capturar a dinâmica real do colapso. Alguns analistas defenderam que, mesmo chegando antes, a ordem não garantiria sucesso completo. Outros sustentaram que a simples autorização precoce teria permitido manobra suficiente para evitar o pior. Nenhuma dessas posições podia ser comprovada plenamente. O campo que permitiria essa prova já não existia. Restavam apenas simulações, hipóteses e modelos construídos sobre dados incompletos. Enquanto isso, as consequências estratégicas começaram a se manifestar de forma mais ampla. A credibilidade do comando foi questionada em níveis que não apareciam nos relatórios formais. Unidades em outros teatros passaram a interpretar ordens com maior cautela, buscando validação local antes de agir. Não era insubordinação declarada, mas adaptação silenciosa. O efeito do atraso espalhava-se como doutrina informal. O inimigo explorou o resultado sem pressa. Não precisava acelerar nem demonstrar força excessiva. O dano já estava consolidado. Bastava manter posições, observar a reação do outro lado e ajustar-se a eventuais tentativas tardias de recomposição. A ausência de resposta clara reforçava a percepção de vitória operacional, mesmo sem confronto final decisivo. A guerra, ali, fora vencida pelo relógio. No campo humanitário, a situação permaneceu instável. A falta de controle inicial complicou qualquer tentativa posterior de estabilização. Áreas que poderiam ter sido preservadas tornaram-se pontos de tensão contínua. O espaço entre operação militar e crise prolongada desapareceu. O atraso não apenas permitira o massacre, criara as condições para um problema duradouro. A ordem passou a circular em ambientes de ensino e treinamento. Era citada em aulas internas, estudos de caso, análises estratégicas, sempre acompanhada da mesma observação implícita, tecnicamente correta, operacionalmente tardia. A frase parecia encerrar o debate, mas na prática apenas o deslocava. Porque a questão central permanecia sem resposta clara. Quanto risco é aceitável assumir para agir antes da confirmação plena? O massacre deixava de ser apenas um evento passado e passava a funcionar como ponto de inflexão silencioso. Não alterara apenas aquele setor do mapa, mas a forma como o comando passaria a lidar com o tempo em operações futuras. A lição não estava escrita em manuais. Estava inscrita no custo pago por ter esperado demais. Ao mesmo tempo, iniciava-se um processo previsível de desgaste da memória institucional. À medida que novas operações ganhavam prioridade, o episódio começava a perder centralidade. Tornava-se referência indireta, mencionada sem detalhes, usada como exemplo genérico. O desconforto diminuía, o risco de repetição silenciosamente aumentava. Nos bastidores, o massacre começava a ser enquadrado como exceção extrema, algo que ocorrera porque muitas variáveis se alinharam de forma rara. Essa interpretação tornava o erro confortável. Se foi excepcional, não precisa moldar o cotidiano. A ordem tardia passava a ser vista como caso limite, não como alerta recorrente. No terreno afetado, a normalização nunca ocorreu plenamente. A ausência de intervenção decisiva no momento crítico deixara um vácuo prolongado. Grupos armados menores ocuparam o espaço, explorando a instabilidade residual. O conflito original fragmentou-se em episódios menores, contínuos, difíceis de rastrear. O massacre havia sido o gatilho de uma degradação que não se encerrava. A operação encerrara-se formalmente. O sistema seguira em frente. Mas o atraso inicial permanecia ativo, como variável estratégica invisível,
influenciando decisões futuras sem jamais ser citado diretamente. O massacre já não precisava ser lembrado para continuar produzindo efeito. Ele estava incorporado à forma como o comando passara a perceber e a temer o tempo. A reconfiguração do comando começou sem comunicado formal, mas tornou-se perceptível na forma como decisões passaram a ser emitidas. Autorizações ficaram mais curtas, menos detalhadas, com maior margem de interpretação no nível local. Não era uma reforma doutrinária anunciada, era resposta instintiva a uma falha recente que ninguém queria repetir de maneira explícita. O sistema tentava corrigir-se sem admitir erro estrutural. Nos bastidores, o episódio passou a ser tratado como referência negativa implícita. Não aparecia em comunicados públicos nem em ordens escritas, mas surgia em conversas reservadas, briefings fechados e alertas informais. Não perder o tempo de novo. A frase dispensava explicação. Todos sabiam a que se referia. O massacre tornara-se código interno. O problema era que o terreno onde tudo ocorrera não oferecia mais possibilidade de correção. Nenhuma mudança posterior devolvia o que havia sido perdido. A reorganização estratégica avançava olhando para frente, enquanto o impacto permanecia atrás, sem solução. Essa dissociação criava um peso constante nas decisões seguintes: agir cedo demais e assumir risco político, ou esperar confirmação e arriscar novo atraso. Algumas unidades diretamente envolvidas foram dissolvidas ou redistribuídas. Oficialmente, por razões operacionais e administrativas. Na prática, para diluir responsabilidades e evitar que o episódio permanecesse concentrado em estruturas específicas. A memória institucional começava seu processo natural de dispersão, diluindo o trauma ao longo do tempo. O inimigo observava essas mudanças à distância. Não precisava interferir diretamente. Pequenas provocações, movimentos ambíguos, sinais deliberadamente inconclusivos começaram a surgir em outros setores. O objetivo não era atacar, mas testar. Ver se o comando reagiria rápido demais agora, tentando compensar o passado. Em alguns casos, funcionou. Em outros, não. O massacre continuava a influenciar decisões, mesmo fora de seu espaço original. A narrativa externa consolidou-se sem depender de versões oficiais. Imagens, relatos fragmentados e testemunhos indiretos formaram um quadro que não precisava de confirmação técnica para existir. O atraso virou símbolo, não de incompetência absoluta, mas de um sistema que respondeu tarde demais a uma realidade que já havia mudado. A percepção pública passou a existir independentemente de relatórios internos. Internamente, estudos começaram a circular de forma reservada. Análises de cadeia de comando, fluxo de informação, tempo de decisão. Todos buscavam localizar o ponto exato em que a ordem perdera valor operacional. Nenhum estudo chegava a uma resposta única, porque o atraso não estava em um elo isolado, mas na soma de todos. O erro era sistêmico, e isso tornava sua correção mais difícil. No terreno original, a normalização nunca se completou. Mesmo após o fim das operações ativas, o espaço permaneceu instável. O massacre não fora um pico seguido de retorno à linha de base, fora uma ruptura. Algo ali havia sido quebrado de forma permanente, alterando qualquer tentativa posterior de controle ou estabilização. Com o passar do tempo, o episódio começou a ser citado como precedente operacional, não no sentido jurídico, mas como alerta silencioso. Sempre que uma decisão exigia ponderação excessiva, alguém lembrava, em tom baixo, do que acontece quando a guerra avança mais rápido do que a hierarquia. O massacre tornara-se referência invisível para tudo o que envolvia tempo. Os relatórios finais começaram a ganhar forma definitiva. Cada um buscava encerrar o assunto de maneira técnica, delimitada, controlável. Horários, mapas corrigidos, listas de perdas, fluxos de comunicação.
O esforço era transformar um colapso dinâmico em algo que pudesse caber em arquivos. A formalização servia para fechar o evento no papel, mesmo que seus efeitos permanecessem abertos. Nenhum documento conseguia capturar o momento exato em que a operação deixou de ser recuperável. Não houve um ponto único de ruptura. Houve uma sequência de pequenos atrasos, cada um justificável isoladamente, que juntos empurraram a situação além do controle. Essa característica tornava o erro difícil de localizar e, portanto, difícil de assumir publicamente. No comando, a atenção já estava voltada para outros teatros. A guerra não oferece pausa para luto institucional. Novas operações exigiam planejamento, recursos e decisões imediatas. Ainda assim, o episódio influenciava essas decisões como sombra. A cautela excessiva passou a ser vista com desconfiança. O tempo deixou de ser tratado como variável neutra. Alguns oficiais envolvidos diretamente pediram afastamento. Outros seguiram carreiras sem menção pública ao ocorrido. O sistema não precisava punir abertamente. Bastava redistribuir. A responsabilidade se diluía conforme o foco se deslocava. O massacre permanecia, mas sem rosto definido dentro da hierarquia. No terreno, a instabilidade tornou-se normalidade. A ausência de controle inicial facilitou o surgimento de novos focos de violência, não diretamente ligados à operação original, mas derivados do vazio deixado. O atraso não apenas permitira o massacre, criara condições para uma sequência de consequências que escapavam ao escopo militar tradicional. A ordem tardia continuava a ser citada em análises internas como exemplo de decisão correta no tempo errado. A formulação parecia encerrar o debate, mas na prática apenas o adiava. Porque a pergunta central permanecia sem resposta clara. Quanto risco é aceitável assumir para agir antes que a confirmação completa exista? A guerra não respondeu, apenas seguiu. Em outros lugares, sob outras circunstâncias, a mesma pergunta voltaria a surgir. E sempre que surgia, o episódio retornava como lembrança incômoda. Não como acusação direta, mas como aviso implícito de que o tempo continua sendo o adversário mais implacável. Com o passar do tempo, o episódio deixou de ser tratado como crise aberta e passou a ser enquadrado como precedente operacional, não no sentido jurídico, mas como referência implícita que surgia sempre que decisões exigiam ponderação excessiva. A frase surgia de maneira discreta: não podemos repetir aquilo. Raramente vinha acompanhada de detalhes. O massacre tornara-se um atalho mental, não uma análise completa. Os relatórios finais avançaram para sua forma definitiva. Cada documento buscava encerrar o assunto de maneira técnica, delimitada e controlável. Horários foram ajustados, mapas corrigidos, fluxos de comunicação redesenhados para aparentar linearidade. O esforço não era compreender plenamente o colapso, mas torná-lo administrável dentro do sistema. Transformar um evento dinâmico em algo arquivável. Nenhum desses documentos conseguia capturar o instante exato em que a operação deixou de ser recuperável. Não houve uma decisão única que selou o desfecho. Houve uma sequência de pequenas esperas, cada uma justificável isoladamente, que juntas empurraram a situação para além de qualquer possibilidade de controle. Essa característica tornava o erro difuso, e o erro difuso é o mais difícil de assumir. No comando, a atenção já estava deslocada para outros teatros. Novas operações exigiam planejamento imediato, recursos e decisões rápidas. A guerra não concede espaço para luto institucional. Ainda assim, o episódio continuava a influenciar escolhas de forma indireta. A cautela excessiva passou a ser vista como sinal de fraqueza. O tempo deixou de ser tratado como variável neutra e passou a ser percebido como risco permanente. Alguns oficiais diretamente envolvidos solicitaram afastamento ou transferência.
Outros seguiram carreira sem que o episódio fosse mencionado oficialmente. O sistema não precisou punir de forma explícita. Bastou redistribuir funções, diluir responsabilidades e permitir que o foco se deslocasse. O massacre permanecia, mas sem rosto definido dentro da hierarquia. No terreno original, a instabilidade consolidou-se como estado permanente. A ausência de controle no momento crítico facilitou o surgimento de novos focos de violência, não diretamente ligados à operação inicial, mas derivados do vazio deixado. O atraso não apenas permitiu o massacre, criou um ambiente propício para conflitos prolongados e fragmentados, difíceis de enquadrar em respostas militares tradicionais. A ordem tardia continuava a ser citada em análises internas como exemplo clássico de decisão correta no tempo errado. A formulação parecia satisfatória, porque encerrava a discussão sem exigir mudança estrutural profunda. Mas, ao fazê-lo, deixava a questão central intocada. Até que ponto um sistema pode esperar por confirmação sem perder a própria capacidade de agir? Em exercícios e simulações posteriores, o episódio passou a ser apresentado como exceção extrema, algo que ocorrera porque muitas variáveis se alinharam de forma rara. Essa interpretação tornava o erro confortável. Se foi excepcional, não precisa moldar o cotidiano. A lição tornava-se abstrata, distante, menos ameaçadora. Enquanto isso, o inimigo adaptava-se ao padrão observado. Passou a explorar zonas cinzentas, criar sinais ambíguos, testar o tempo de reação do comando. Não buscava repetir o mesmo cenário, mas ativar o mesmo mecanismo: dúvida, espera, atraso. O massacre original tornava-se vulnerabilidade estratégica explorável. Nos níveis intermediários da cadeia de comando, a memória do episódio começou a se desgastar. Oficiais mais novos conheciam a história apenas por meio de relatórios e aulas resumidas. Para eles, a ordem tardia era um caso estudado, não uma experiência vivida. O peso emocional diminuía. O risco de repetição, silenciosamente, voltava a crescer. O sistema seguia funcionando. Ordens continuavam a ser emitidas, analisadas, retransmitidas. Em alguns contextos, chegavam a tempo. Em outros, não. A guerra não ajustava seu ritmo para acomodar procedimentos. Apenas cobrava. O massacre já não precisava ser mencionado para influenciar decisões. Ele estava incorporado ao comportamento do comando, moldando reações, medos e escolhas. Tornara-se parte da cultura operacional, não como lembrança viva, mas como sombra constante. E essa talvez tenha sido sua consequência mais duradoura. Transformar o atraso não em erro a ser eliminado, mas em risco a ser administrado. Uma diferença sutil, porém decisiva, que mantinha o sistema vulnerável exatamente onde acreditava ter aprendido. A incorporação do episódio à cultura operacional produziu efeitos ambíguos. Em alguns setores, decisões passaram a ser tomadas com maior autonomia no nível tático. Comandantes locais receberam margem ampliada para agir sem aguardar validação completa, sob o argumento de que o tempo não podia ser perdido novamente. Em outros setores, o mesmo trauma gerou o efeito oposto. Reações antecipadas demais. Movimentos executados antes de qualquer leitura consistente do terreno. O atraso ensinara, mas também distorcera. O comando percebeu essa oscilação apenas quando ela começou a gerar problemas próprios. A tentativa de corrigir uma falha sistêmica criara um ambiente em que o tempo passou a ser tratado como ameaça constante. Esperar tornara-se sinônimo de erro potencial. Agir cedo demais, sinal de zelo. A linha entre prudência e precipitação tornou-se instável, variando conforme a experiência pessoal de quem decidia. Internamente, o massacre deixou de ser discutido como evento específico e passou a ser utilizado como advertência genérica. Não podemos perder o tempo de novo. A frase circulava sem contexto, sem detalhes, sem nomes.
Isso facilitava sua repetição, mas empobrecia o aprendizado. O erro era lembrado, mas suas causas profundas permaneciam diluídas, protegidas pela abstração. Nos níveis intermediários da cadeia de comando, essa ambiguidade tornou-se rotina. Oficiais responsáveis por transmitir ordens passaram a interpretá-las com cautela excessiva, tentando antecipar leituras superiores. Ao mesmo tempo, temiam ser responsabilizados por qualquer atraso. O resultado era uma tensão constante entre obedecer exatamente o texto recebido e adaptar-se ao ritmo do terreno. Cada decisão carregava o peso do episódio anterior. Em exercícios e simulações, a lição era apresentada de forma simplificada. O atraso aparecia como falha isolada, não como consequência de um sistema inteiro operando dentro de seus próprios parâmetros. Essa simplificação tornava o aprendizado mais palatável, mas menos eficaz. O problema deixava de ser estrutural e passava a ser tratado como exceção histórica. No terreno onde tudo ocorrera, a ausência de reconstrução efetiva consolidou um equilíbrio precário. Não havia frente definida nem controle pleno. O espaço tornou-se referência de instabilidade contínua. Não era mais campo de batalha ativo, mas tampouco retornara à condição anterior. O massacre alterara a geografia do conflito de forma permanente, criando zonas cinzentas difíceis de administrar. Tentativas posteriores de reengajamento militar foram descartadas por custo político e operacional. A área passou a ser tratada como problema secundário, algo a ser contido, não resolvido. Essa decisão reforçava a percepção de que o atraso inicial havia fechado opções estratégicas que não seriam recuperadas. O sistema aceitara a perda como dado. Nos centros de comando, novas tecnologias de comunicação começaram a ser testadas. Sistemas mais rápidos, fluxos mais diretos, menos camadas de validação. A modernização vinha acompanhada de discurso técnico, mas era impulsionada por um medo específico: não perder novamente o momento certo. Ainda assim, nenhuma tecnologia prometia resolver o dilema central: decidir com informação incompleta, sob pressão real. O inimigo observava essas mudanças à distância. Não precisava intervir diretamente. Bastava compreender o novo comportamento do comando. A simples possibilidade de atraso ou de reação exagerada passou a moldar seus movimentos. Criava situações ambíguas, sinais contraditórios, ruídos calculados. Não buscava repetir o mesmo cenário, mas ativar o mesmo mecanismo psicológico. Com o tempo, a memória institucional começou a se desgastar. Oficiais que haviam vivido o episódio começaram a ser substituídos por outros que o conheciam apenas por relatos e documentos. Para estes, a ordem tardia era estudo de caso, não experiência sentida. O peso emocional diminuía, a vigilância também. A guerra não preserva lições por si só, ela apenas pune quem esquece rápido demais. E enquanto o comando acreditava ter aprendido o suficiente, o campo permanecia pronto para testar novamente o mesmo limite. Quanto tempo se pode esperar antes que a decisão perca qualquer valor? O massacre já não ocupava o centro do pensamento estratégico, mas permanecia como sombra, uma sombra que distorcia escolhas, criava hesitação ou precipitação e mantinha o sistema vulnerável exatamente onde acreditava ter se fortalecido. O erro não havia desaparecido, apenas mudara de forma. O distanciamento temporal começou a produzir um efeito previsível. À medida que o episódio se afastava, a urgência associada a ele diminuía. O massacre deixava de ser referência viva e passava a ocupar o espaço de estudo técnico, algo analisado com frieza, não com sensação de risco imediato. Essa transição alterava profundamente a forma como suas lições eram aplicadas, quando ainda eram. Nos níveis mais altos, o comando voltou gradualmente a priorizar procedimentos formais.
A autonomia tática concedida após o colapso foi sendo reabsorvida pela hierarquia, não por decisão explícita, mas por hábito institucional. Sistemas tendem a retornar ao equilíbrio original quando a pressão diminui. O tempo, mais uma vez, era tratado como variável administrável, não como adversário ativo. Em exercícios e simulações, o episódio passou a ser citado como exceção extrema, um alinhamento raro de fatores que dificilmente se repetiria nas mesmas condições. Essa interpretação tornava o erro confortável. Se foi excepcional, não precisava moldar o cotidiano. A ordem tardia começava a ser vista como caso limite, não como risco recorrente embutido no processo decisório. No terreno afetado, a normalização nunca ocorreu plenamente. A ausência de intervenção decisiva no momento crítico deixara um vácuo prolongado. Grupos armados menores ocuparam o espaço, explorando a instabilidade residual. O conflito original fragmentou-se em episódios contínuos, difíceis de rastrear e ainda mais difíceis de enquadrar em respostas tradicionais. O massacre fora o gatilho de uma degradação prolongada. Relatórios mais recentes passaram a tratar aquela área como ambiente cronicamente instável. A linguagem suavizava a origem do problema. Já não se falava em decisão tardia, mas em dinâmica complexa. A precisão terminológica servia para afastar responsabilidades passadas e lidar apenas com o presente. O atraso desaparecia do vocabulário, mas permanecia nos efeitos. Dentro do comando, algumas vozes mais experientes continuavam a mencionar o episódio como alerta real. Eram lembranças desconfortáveis, trazidas por quem estivera próximo do colapso. Com o tempo, essas vozes passaram a perder espaço para novas prioridades. A guerra atual sempre parece mais urgente do que a lição da guerra anterior. Esse deslocamento de foco é constante e perigoso. O inimigo, atento a essas mudanças, adaptou-se à nova normalidade. Aprendeu que a reação tardia era mais provável do que a antecipação. Ajustou seus movimentos para explorar esse padrão. Criava sinais ambíguos, provocava incidentes limitados, esticava deliberadamente o tempo entre alerta e confirmação. Não precisava repetir o mesmo cenário. Bastava reativar o mesmo mecanismo. Os primeiros indícios desse retorno surgiram de forma discreta. Relatórios incompletos, movimentações difíceis de classificar, interrupções pontuais de comunicação. Nada que justificasse resposta imediata segundo os parâmetros oficiais. Para muitos no comando, era apenas ruído operacional, o tipo de instabilidade constante que acompanha qualquer teatro prolongado. Alguns oficiais mais atentos reconheceram o padrão. Não o evento em si, mas a cadência. O mesmo intervalo entre alerta e validação. A mesma dependência excessiva de confirmação cruzada. A mesma confiança de que ainda havia margem para esperar. O problema era que reconhecer o padrão não significava ter autoridade para quebrá-lo. As mensagens subiram pela cadeia com linguagem moderada. Indícios preliminares. Situação em observação. Aguardando confirmação adicional. Cada termo parecia responsável. Nenhum carregava urgência suficiente para deslocar recursos de setores considerados mais críticos. O sistema, mais uma vez, escolhia cautela formal em detrimento de iniciativa. No terreno, a situação começava a se fechar de forma semelhante ao episódio anterior. Não com ataques massivos, mas com ocupação silenciosa de espaços negligenciados. Rotas alternativas tornavam-se inseguras. Pontos de apoio perdiam funcionalidade. A mudança era lenta demais para disparar alarme imediato, rápida demais para ser contida depois. O comando local solicitou margem de manobra ampliada. Não pediu ofensiva, apenas autorização para reposicionamento preventivo. O pedido foi registrado, analisado, comparado com solicitações semelhantes em outras áreas. A prioridade diluiu-se. A resposta não foi negativa, foi tardia. Quando a autorização parcial finalmente chegou, o cenário já havia mudado.
A manobra prevista exigia condições que já não existiam. Executá-la naquele momento criaria mais risco do que benefício. A decisão correta, tomada fora do tempo correto, perdia novamente valor prático. A semelhança com o passado não estava no desfecho imediato, mas no mecanismo. O tempo continuava a ser tratado como algo que poderia ser gerenciado depois da decisão. No campo, o tempo era a própria decisão. Essa diferença permanecia sem reconciliação. Alguns setores conseguiram se ajustar a tempo, evitando colapso total. Outros não. O resultado foi desigual, confuso, difícil de explicar externamente. Não houve um novo massacre de mesma escala, mas houve perdas que poderiam ter sido evitadas. O sistema comemorou a ausência do pior cenário, ignorando que o padrão persistia. Internamente, o episódio foi tratado como prova de aprendizado parcial. Dessa vez, reagimos melhor. A frase circulou sem contestação formal. Poucos apontaram que reagir melhor não significava reagir a tempo. A comparação com um desastre maior servia para reduzir a gravidade do erro presente. O ciclo não se fechara completamente, mas tampouco fora quebrado. A ordem não chegou tarde demais dessa vez. Chegou quase tarde, e essa quase falha foi suficiente para reforçar a ilusão de controle. A guerra silenciosa continuava observando. A ausência de um novo colapso imediato foi interpretada como sinal de ajuste suficiente. O fato de o pior cenário não ter se repetido produziu alívio silencioso nos níveis mais altos do comando. Pequenas mudanças procedimentais, relatórios mais frequentes, canais adicionais de monitoramento passaram a ser apresentados como prova de adaptação. A sensação era de que o sistema havia aprendido o necessário. O problema era que aprender não significava ter mudado o núcleo do processo. O tempo continuava a ser tratado como variável secundária, algo que poderia ser compensado por tecnologia, redundância ou melhor análise. A crença implícita era de que mais informação resolveria o dilema. Poucos aceitavam que, em determinados momentos, informação incompleta é tudo o que existe, e que esperar por mais pode ser a decisão mais cara de todas. No terreno, os comandantes locais passaram a operar sob cautela dupla. De um lado, tentavam antecipar movimentos inimigos com base em padrões recentes. De outro, evitavam agir sem respaldo formal, temendo consequências administrativas caso errassem por iniciativa própria. Essa tensão não produzia paralisia absoluta, mas gerava hesitação constante. Cada decisão precisava equilibrar risco operacional e risco institucional. O inimigo percebeu essa ambiguidade com clareza. Passou a criar situações que exigiam resposta rápida, mas não atingiam o limiar necessário para justificar ação sem autorização explícita. Movimentos calculados, provocações limitadas, avanços discretos em áreas cinzentas. Cada ação era desenhada para esticar o tempo de reação, empurrando decisões para além da janela ideal. Não buscava vitória decisiva. Buscava desgaste progressivo e erro acumulado. No comando, a leitura desses movimentos permanecia dividida. Alguns viam ameaça clara. Outros enxergavam apenas pressão psicológica, tentativa de provocar reação exagerada. A divergência atrasava respostas conjuntas. Enquanto se discutia a intenção, o efeito já se manifestava no terreno. O padrão se repetia não por ignorância, mas por incapacidade estrutural de decidir sob incerteza. As ordens emitidas nesse período tornaram-se cada vez mais condicionais. Se ocorrer X, autoriza-se Y. Caso a situação evolua, proceder conforme Z. A tentativa de prever todos os cenários produzia documentos extensos, mas pouco úteis quando a realidade escapava das condições previstas. O campo raramente respeita condicionais. Ele impõe escolhas. A memória do massacre original ainda existia, mas agora diluída em referências genéricas.
Já não provocava desconforto imediato. Tornara-se argumento abstrato, não alerta visceral. Isso reduzia sua força corretiva. A lição estava registrada em arquivos, mas não sentida na tomada de decisão diária. No terreno onde tudo começara, a instabilidade permanecia como estado permanente. Não havia retomada plena nem escalada aberta. Era um conflito suspenso, alimentado por decisões tardias e respostas incompletas. O massacre inicial fora o ponto de ruptura. O que se seguia era sua longa consequência, menos visível, porém contínua. Em avaliações internas, o período passou a ser descrito como fase de contenção bem-sucedida. A expressão soava positiva, mas escondia o fato de que a contenção fora alcançada não por controle efetivo, mas por acomodação mútua. Nenhum dos lados avançava decisivamente, mas o custo humano e estratégico seguia se acumulando. Poucos apontavam que essa estabilidade aparente era frágil, que ela dependia da mesma lógica que produzira o colapso anterior: esperar, observar, validar, decidir tarde. O sistema confundia a ausência de desastre imediato com correção estrutural. Esse erro de leitura era silencioso e perigoso. O inimigo continuava ajustando-se, não precisava acelerar. O padrão lhe era favorável, bastava manter pressão suficiente para forçar decisões difíceis, sabendo que a resposta viria sempre no limite do aceitável. Cada quase erro reforçava a sensação de controle do outro lado. Cada atraso tolerado normalizava o próximo. O ciclo aproximava-se do fechamento sem que fosse percebido. Não porque alguém planejasse repetir o passado, mas porque o mecanismo permanecia intacto. A ordem não chegava tarde demais naquele momento. Chegava sempre no último instante possível. E esse hábito criava a ilusão de que ainda havia margem. A guerra não corrige sistemas por si só. Ela apenas testa até que a margem desapareça. E naquele ponto, enquanto o comando acreditava ter encontrado equilíbrio, o tempo continuava sendo tratado como algo que poderia ser administrado depois. O próximo erro não precisaria ser grande. Bastaria repetir a mesma espera em um contexto menos tolerante. O campo paciente permanecia pronto. A sensação de controle parcial consolidou-se no comando como um conforto perigoso. O fato de o desastre não ter se repetido em escala total passou a ser interpretado como sinal de maturidade do sistema. Ajustes pontuais eram apresentados como prova de evolução. Fluxos um pouco mais rápidos, autorizações mais flexíveis, reuniões mais frequentes. Tudo indicava movimento. Pouco indicava mudança real. O tempo continuava a ser tratado como algo que poderia ser compensado. Se a decisão demorasse, haveria tecnologia. Se a informação fosse incompleta, haveria redundância. Se a ordem chegasse no limite, ainda seria possível agir. Essa crença não era declarada, mas orientava escolhas. A guerra, porém, não reconhece compensações abstratas. Ela responde apenas ao momento em que a ação ocorre. No terreno, os comandantes locais operavam com uma margem cada vez mais estreita. Tinham aprendido a não esperar demais, mas também a não agir sem cobertura institucional mínima. Cada movimento precisava equilibrar risco operacional imediato e risco administrativo futuro. Essa dupla cautela produzia decisões corretas no papel, mas lentas no campo. O atraso tornava-se hábito, não exceção. O inimigo ajustou-se com precisão a esse ritmo. Não precisava surpreender. Bastava pressionar de forma contínua, mantendo o outro lado permanentemente no limite da decisão. Movimentos calculados, avanços discretos, sinais contraditórios. Cada ação era desenhada para forçar a análise prolongada, sabendo que a resposta viria quando a margem já estivesse comprometida. No comando, a leitura desses sinais era cada vez mais técnica e menos intuitiva. Modelos, projeções, cenários possíveis. A tentativa de reduzir incerteza produzia excesso de análise.
Enquanto se buscava o quadro perfeito, o terreno avançava em pequenos passos irreversíveis. A diferença entre prudência e paralisia tornava-se tênue. As ordens emitidas nesse período carregavam a marca dessa tensão. Eram cuidadosas, condicionais, cheias de salvaguardas. Autorizavam ações, mas dentro de limites tão específicos que raramente coincidiam com a realidade do campo no momento da execução. A decisão existia, mas chegava com validade curta demais para ser plenamente aplicada. A memória do massacre original ainda surgia ocasionalmente, mas sem força suficiente para alterar o curso das decisões. Tornara-se referência distante, evocada mais como justificativa do cuidado excessivo do que como alerta contra a espera prolongada. O sentido da lição havia se invertido silenciosamente. No terreno afetado, a instabilidade prolongada começava a produzir desgaste profundo. Não havia ofensiva aberta, mas também não havia resolução. A violência tornara-se episódica, fragmentada, constante o suficiente para corroer qualquer tentativa de normalização. O massacre inicial não fora superado, fora incorporado como parte do ambiente. Nos níveis estratégicos, a fadiga começava a se manifestar. O conflito deixara de ser prioridade absoluta, mas também não podia ser encerrado sem custo político. Essa condição intermediária favorecia a inércia. Decisões adiadas pareciam menos arriscadas do que decisões definitivas. O tempo, mais uma vez, era utilizado como substituto da escolha. O inimigo compreendia essa fadiga e a explorava. Sabia que não precisava forçar ruptura. Bastava manter pressão suficiente para impedir fechamento. Cada dia adicional sem decisão reforçava o desgaste do outro lado. A espera tornava-se aliada de quem tinha menos a perder com o prolongamento. A margem de erro que antes existira começava a se esgotar. Pequenos atrasos que antes eram toleráveis agora produziam efeitos imediatos. Rotas tornavam-se inviáveis mais rápido. A confiança de aliados diminuía. A percepção externa começava a se alterar. O sistema ainda funcionava, mas operava no limite. Poucos perceberam que aquele era o momento mais perigoso. Não havia crise visível, nem colapso iminente. Apenas a convergência silenciosa de fatores que reduziam cada vez mais as opções disponíveis. A guerra raramente anuncia o ponto final. Ela apenas fecha portas uma a uma. A ordem agora ainda chegava a tempo, mas por margem mínima. Cada decisão bem-sucedida reforçava a ilusão de que a margem sempre existiria. Cada quase erro era tratado como prova de controle. O sistema confundia sobrevivência no limite com domínio real da situação. No fundo, a operação aproximava-se do desfecho não por ação deliberada, mas por esgotamento de alternativas. O tempo, usado repetidamente como amortecedor, deixara de absorver impacto, passara a amplificá-lo. Quando a próxima decisão crítica surgisse, não haveria mais espaço para esperar. E quando isso acontecesse, não seria possível dizer que ninguém viu os sinais. Eles haviam estado ali o tempo todo, diluídos na rotina, normalizados pelo hábito da espera. O destino operacional já estava se fechando, não por surpresa, mas por repetição. O encerramento definitivo daquele ciclo não veio por correção interna, nem por decisão estratégica clara. Veio por esgotamento. O conflito mudou de forma, deslocou-se para outros eixos, perdeu centralidade política e militar. Não porque tivesse sido resolvido, mas porque deixara de ser prioridade. A guerra raramente termina. Ela apenas muda de lugar quando já cobrou o suficiente. No comando, o episódio passou a ser mencionado cada vez menos. Novas operações, novos riscos e novas urgências ocuparam o espaço mental e institucional. O massacre transformou-se em referência distante, algo associado a outro momento,
outro contexto, outra fase. Essa distância era confortável e enganosa. O mecanismo que produzira o colapso permanecia intacto, apenas adormecido. A ordem que chegara tarde demais continuava arquivada, perfeita em sua forma, correta em sua intenção. Um documento tecnicamente irrepreensível, juridicamente sólido, estrategicamente defensável. Isolada, não carregava culpa alguma. O problema nunca fora a ordem em si, fora a crença persistente de que a guerra aguardaria sua chegada. Essa crença jamais foi formalmente questionada. No terreno, os efeitos acumulados daquele atraso inicial moldaram tudo o que se seguiu. A fragmentação, a instabilidade crônica, a normalização da violência dispersa. O massacre não fora um pico isolado, mas o início de uma curva descendente que jamais retornou ao ponto anterior. O custo real não estava apenas nas perdas imediatas, mas no que se tornara permanente. Alguns oficiais, já afastados da linha de frente, ainda lembravam do instante exato em que perceberam que a decisão havia perdido valor. Não foi um momento dramático, nem marcado por explosões ou ordens gritadas. Foi uma constatação silenciosa. O campo já decidira. Essa percepção raramente aparece em relatórios, mas permanece com quem esteve ali. O sistema seguiu funcionando. Ordens continuaram a ser redigidas, analisadas, transmitidas e arquivadas. Em outros contextos, algumas chegaram a tempo, em outros, não. A guerra não muda suas regras para acomodar procedimentos. Ela apenas cobra quando o tempo é tratado como detalhe administrativo. Com o passar dos meses, o episódio foi absorvido pela rotina institucional. Tornou-se parte do passado operacional, algo que se menciona em análises, mas que já não provoca desconforto imediato. A memória foi se tornando técnica, não visceral. E quando isso acontece, o risco de repetição retorna sem alarde. O massacre não precisou de grandes batalhas nem de erros grotescos para existir. Bastou a soma de pequenas esperas justificáveis, de prudências acumuladas, de protocolos respeitados, além do instante em que ainda tinham utilidade. O desastre não nasceu da imprudência, mas da confiança excessiva em um sistema que acredita poder decidir sempre um pouco depois. Quando tudo terminou, não houve fechamento simbólico, nem correção clara, nem responsabilização inequívoca. Houve apenas a compreensão tardia de que, em operações militares, a decisão perfeita fora do tempo certo é indistinguível da decisão inexistente. Essa compreensão não aparece em manuais, não se ensina em cursos básicos. Ela surge quando o campo já não responde mais às ordens emitidas, quando o terreno impõe sua própria lógica e quando o comando percebe que perdeu não a batalha, mas o momento. O massacre permaneceu como eco, não apenas no espaço físico onde ocorreu, mas na forma como o sistema passou a lidar com o tempo. Um eco que se manifesta sempre que alguém diz: ainda dá para esperar um pouco mais. Na guerra, quase sempre não dá. A ordem chegou. Chegou correta. Chegou autorizada. Chegou tarde demais para evitar aquilo que o tempo já havia decidido. Quando os relatórios foram encerrados e os mapas finalmente estabilizados, restou apenas a constatação silenciosa de que nada daquilo poderia ser revertido por correções posteriores. O massacre não foi produto de brutalidade isolada nem de um comando deliberadamente irresponsável. Ele nasceu no intervalo invisível entre perceber o risco e autorizar a ação. Um intervalo curto no papel, longo demais no terreno. A ordem existiu. Foi pensada, debatida, validada e transmitida dentro de todos os parâmetros aceitáveis. Passou por sistemas criados para garantir controle, legalidade e precisão. Em qualquer manual, ela estaria correta. O problema é que a guerra não responde a manuais. Ela responde ao movimento executável no instante certo,
Quando a ordem chegou completa, clara e autorizada, o campo já havia mudado de lógica, de domínio e de possibilidade. O que se perdeu ali não foi apenas território ou vidas. Perdeu-se a ilusão de que o tempo pode ser administrado como recurso secundário. Em operações militares, tempo é força, é manobra, é proteção. Tratá-lo como variável ajustável equivale a aceitar, ainda que sem intenção, que o inimigo decida por você. As consequências não se encerraram com o fim da operação. Espalharam-se por decisões futuras, por comportamentos cautelosos demais ou precipitados demais, por uma cultura que passou a temer o atraso sem saber exatamente como evitá-lo. Algumas ordens passaram a chegar mais rápido, outras continuaram a chegar no limite. O sistema aprendeu parcialmente, e isso foi o suficiente para criar novas distorções. Nenhuma cadeia de comando elimina completamente a incerteza. Nenhuma decisão é tomada com todas as informações disponíveis. A história dessa operação deixou claro que existe um ponto em que esperar por confirmação deixa de ser prudência e passa a ser omissão operacional. Esse ponto raramente é anunciado. Ele apenas passa, e quando passa, não retorna. No terreno, o massacre tornou-se marca permanente, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que deixou de acontecer depois. O vazio criado pelo atraso não foi preenchido por correções tardias, nem por narrativas técnicas, nem por reorganizações administrativas. Ele permaneceu como cicatriz estratégica, moldando tudo o que veio a seguir. A ordem não falhou por estar errada. Falhou porque a guerra já não estava onde ela supunha estar. O campo havia decidido antes que o comando aceitasse que precisava decidir, e uma vez que o campo decide sozinho, nenhuma autorização posterior consegue competir com fatos consumados. É assim que massacres acontecem sem que ninguém os planeje. Não pela ausência de ordens, não pela falta de capacidade, mas pela crença de que ainda há tempo. Na guerra, essa crença custa caro. E quase sempre cobra o preço antes que alguém perceba que o relógio já escolheu um lado.